Você não pode ser bem-sucedido sozinho. Com isso em mente, vamos falar sobre algumas maneiras de construir relacionamentos. A maioria dessas dicas é para construir relacionamentos profissionais, criar contatos, construir relacionamentos, construindo boas relações de trabalho com colegas, clientes, construindo relacionamentos. Mas lembre-se, somos todos pessoas, independentemente de nossa profissão, e muitas dessas dicas funcionam bem para construir outras relações também. Vamos começar com bondade. Você deve ser gentil. Como você Mejon-se. possivelmente A pode. quem você deve ser gentil? Para todos? Com que você entra em contato. De Taxistas a Diga ao hotéis, balconista. garçonetes, balconistas de loja, pessoas na rua, pessoas no seu escritório e pessoas em casa. Seja gentil com todos. E aqui está o motivo. Uma palavra gentil faz uma grande diferença. Alguém está tendo um dia ruim e você não sabe que ele está tendo um dia ruim. Mas se alguém está realmente se sentindo mal e você oferece uma palavra gentil, talvez seja apenas um simpático. Olá, como vai você? Talvez seja apenas tirar 1 minuto ou 2 para ouvir o que alguém tem a dizer. Mas suas poucas É de palavras. bondade ou você é poucos? Minutos de atenção podem mudar o dia de alguém. Valioso. Cuidado. Lembre-se, independente se você os conhece ou não. Se você estiver Restaurante lotado e você é realmente Especialmente- agradável com o garçom, adivinha? Ele vai se lembrar de você na próxima vez que você entrar e, E isso adivinha vai o que acontecer. Você vai se vingar. ainda melhor. Quando você dá bondade, Não se foi, está investido. Voltará para você também 5, 10, 100 vezes a bondade. É tão importante em todos os aspectos da sua vida. Isso é tão importante na construção de boas relações com os outros. Agora veja o que mais é importante: sensibilidade. Sendo pelas experiências dos outros, sendo sensível aos outros. Entender a situação dos outros, abrir seu coração, sua mente e sua atenção para atender às necessidades dos outros, as pessoas com quem você trabalha. As pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você vive. colocando-se na cena de outra Escolha pessoa, o que se está possível. acontecendo em seu coração. Se há um problema, você precisa ser sensível o suficiente para fazer algumas perguntas. Não uma pergunta, mas muitas perguntas. Tudo bem, Às então- vezes você nem chegará à raiz do problema até que tenha feito 2 ou 3 perguntas profundas. A maioria das pessoas não revelará o problema na primeira pergunta. Você diz: Maria, como você está hoje? Como estão as coisas? E ela diz: bem, está tudo bem. E você pode dizer pela maneira como ela disse que nem tudo está bem. E a maioria de nós não quer dizer qual é o verdadeiro problema, a menos que 2 critérios sejam atendidos. Em primeiro lugar, estamos falando com alguém em quem podemos confiar. E em segundo lugar, estamos conversando com alguém que realmente se importa. Então, às vezes, é preciso essa segunda pergunta, talvez uma terceira e talvez uma quarta, antes que a confiança se construa e a pessoa finalmente entenda que você se importa. Então, eles estão dispostos a lhe dizer o que realmente está acontecendo. E que realmente você tem em sua mente? O que realmente está em sua mente, Deus? Isso economiza muito tempo fazendo perguntas antecipadamente. Você já falou por 1 hora e depois fez uma pergunta, descobriu que acabou de desperdiçar a hora anterior? Aprenda a fazer perguntas que irão construir a confiança e a comunicação entre você e aqueles com quem você trabalha. Aprenda a expressar, não impressionar. Se você quer tocar alguém, expresse sinceridade do coração. Impressão cria um abismo. Express preenche uma ponte. Identificação. Você quer poder expressar seus pensamentos, filosofias e experiências a alguém que dirá: eu também. Eu sei o que você quer dizer. Você não quer que a reação seja: e daí? Se você está conhecendo alguém pela primeira vez, está simplesmente se familiarizando, fazendo contato. Aqui é onde você começa. Encontre algo em comum, encontre algo com o qual ambos podem se identificar. Comece de onde eles estão antes de tentar levá-los para onde você quer que eles vão. Então, se você está tentando falar com alguém que foi atingido no coração e você já teve essa experiência, pode falar sobre ser atingido no coração. E isso significará algo, terá substância, terá profundidade. E se você começar lá e então começar a construir a ponte, você tem identificação. Então você começa a construir rapport. E quando você começa a construir uma relação com alguém ou quando quer melhorar a relação que tem com alguém, precisa de habilidade eficaz de comunicação. Você precisará das habilidades que te ajudarão a trabalhar melhor com os outros para alcançar os objetivos deles e alcançar os seus objetivos. Você precisa de habilidades de comunicação eficazes, paciência. Deixe-me dar algumas dicas sobre boa comunicação. Porque para conseguir se dar bem com os outros, para poder trabalhar bem com os outros, para poder aprender com os outros para poder viver. você deve ser um bom comunicador. Fascinação, sensibilidade e conhecimento. Número 2, agora que você tem algo de valor para dizer, número 2 é dizer bem. E você precisa ser capaz de traduzi-lo para que beneficie alguém.
Você deve ter um bom sistema de entrega para seu conhecimento e consciência e compreensão e experiência. Aqui estão algumas dicas para dizer bem. E aqui estão algumas dicas sobre Dizendo bem, número 1. sinceridade. A melhor comunicação ocorre quando ambas as pessoas são sinceras, uma desejando sinceramente aprender ou ouvir e a outra desejando sinceramente compartilhar. O número 2 em dizer bem é a repetição. Parte de dizer bem é simplesmente praticar para dizer bem. Prática, prática. Parte do que eu ensino no treinamento de vendas é prática, prática. Começas com algo simples e quando não sabes muito sobre o que estás a fazer, a prática é ainda mais importante. Vamos supor que você está em vendas e sua apresentação não é tão boa e você fica por aí dizendo que não gostaria de comprar isso, não é? Estou te dizendo, talvez se você disser isso o suficiente durante o dia, alguém pode dizer, bem, talvez eu faria o que você está vendendo. Agora você não pode dizer, cuide de seus próprios negócios. Não, uma vez que você abriu a porta, você tem que passar por ela. Veja o que acontece se você praticar em vendas. Você está destinado a fazer vendas. Alguém vai dizer o que você está vendendo. Para contar a eles, talvez eles queres isso. Certamente vais melhorar. Se praticares, vais melhorar. Você vai melhorar na sua apresentação de vendas. Vai melhorar em ouvir o seu prospecto. Vai melhorar em fechar a venda. Vai melhorar em ganhar a vida. A prática é tão valiosa quanto uma venda, porque aqui está o que é valioso nas vendas, as habilidades. Isso te dará a vida. As habilidades te darão uma fortuna. Então pratique sua apresentação. Sua habilidade para comunicar o que você sabe. As pessoas lá fora que dizem que não se importariam são tão valiosas. Por quê? Porque eles tiraram um tempo para deixar você praticar sua apresentação. E especialmente quando você está apenas começando, você pode querer pagar para eles ouvirem você praticar enquanto você se atrapalha. Então, seja grato pelos não. A prática ajuda a desenvolver habilidades. Habilidades tornam o trabalho mais valioso. Se apenas vender, pode se sustentar. Se vender habilidosamente, pode se fazer uma fortuna. Se apenas falar, pode se manter uma família unida. Se você falar habilidosamente, pode construir sonhos no futuro. A diferença é a habilidade. Você pode derrubar uma árvore com um martelo, mas leva cerca de 30 dias. Se trocares o martelo por um machado, podes cortar a árvore em cerca de 30 minutos. A diferença entre os 30 minutos e os 30 dias é a ferramenta. Sua melhor ferramenta de comunicação é sua habilidade. Portanto, pratique para adquirir a habilidade de dizer bem. Parte de dizer bem é a sinceridade. A próxima parte é a repetição. Agora, aqui está outra parte de falar bem em brevidade. Às vezes você não precisa de muito, apenas o suficiente. Quanto mais você sabe, aqui está o que descobri. Mais você sabe, mais breve você pode ser. Porque você pode aprender a tornar as palavras mais eficazes. Jesus foi breve quando estava montando sua equipe. Ele apenas andava pelo campo e de vez em quando via alguém que queria em sua equipe e dizia, você me segue. Agora isso é curto, isso é breve. Você sabe por que Jesus podia ser tão breve e ainda assim ser tão eficaz? Eu acho por tudo que ele era que ele não precisava dizer. Por tudo que ele era que ele não precisava dizer. Quando você se torna maior, quando você se torna mais sábio, quando você se fortalece, você se torna uma pessoa de melhor reputação. Então, quando você chegar, talvez sua reputação tenha precedido você. E quando você chegar lá, não precisará dizer muito. Você não precisa começar um discurso de 2 horas. Se a sua reputação te precedeu, ela fará grande parte do trabalho por você antes mesmo de você chegar. Em seguida, é o estilo. Parte de falar bem é ter estilo. Seja um estudante de estilo, uma variedade de estilos. Então, certifique-se de desenvolver o seu próprio. Seja um estudante, mas desenvolva o seu próprio. Seja um estudante, mas desenvolva o seu próprio. Não seja outra pessoa. Deixe alguém influenciar você, mas não se torne eles. Desenvolva seu próprio estilo. Aqui está outra dica sobre como dizer bem vocabulário. Você só precisa ter um bom vocabulário para dizer bem. Vocabulário que só podemos traduzir para outras pessoas com as ferramentas. Se chama vocabulário. Se você está faltando vocabulário... Então você está faltando ferramentas para descrever algum problema ou alguma resposta. Palavras, vocabulário, você não pode se comunicar sem eles. E você não pode se comunicar bem sem um vocabulário definido. Toda vez que você se depara com uma palavra nova, o que você deve fazer? Pesquise. Toda vez que você está em uma conversa e a outra pessoa usa uma palavra que é nova para você, procure. Agora, na maioria das vezes, você pode descobrir o significado de uma nova palavra pelo modo como é usada. Mas se não puder, certifique-se de segurar sua resposta até ter certeza. Anos atrás, alguns dos meus amigos fizeram uma pesquisa entre prisioneiros, algum programa de reabilitação em que estavam trabalhando, e eles não estavam procurando por isso, mas aqui está o que eles encontraram. Definitivamente há uma relação entre vocabulário e comportamento. Curiosamente, isso foi o que eles descobriram. Quanto mais limitado o vocabulário, maior a tendência ao mau comportamento. Uau, quando você para pensar por um momento, faz sentido.
O vocabulário é uma forma de ver. Ele nos dá insights. E apenas com o seu vocabulário atual você pode ver. Você não pode usar ferramentas que não precisa ver para criar luz, entendimento, consciência, compreensão, percepção, visão. Você só pode ter tanta visão quanto seu vocabulário atual permite. E se você tem um vocabulário limitado, então você não consegue ver muito bem. E se uma pessoa pudesse ver o mundo apenas através de um pequeno buraco? Você consegue imaginar os erros de julgamento que ele cometeria? Ele diria, é assim que é, e você diria, não é assim. O olho diz, mas eu não consigo ver. Por que ele não consegue ver? Porque ele não consegue ver. Ele não tem o vocabulário para entender a tradução. Agora, o vocabulário também é o que usamos como ferramenta para expressar o que está acontecendo em nosso coração, o que está acontecendo em nossa cabeça, para traduzir nossas perguntas. Traduza nossas perguntas, traduza nossas respostas, nossas percepções, o que dizemos, para ser capaz de fazer isso, para dizer isso. E estou te dizendo, se você tem uma maneira limitada de traduzir e expressar o que está acontecendo no seu coração e na sua cabeça, você ficará muito atrás. Então você teria problemas duplos sem um bom vocabulário. Em primeiro lugar, você não seria capaz de ver. Número 2, você não seria capaz de se expressar e seu mundo ficaria cada vez menor e menor e menor e menor, não tendo a visão, não tendo as ferramentas. Finalmente, você não precisaria de um lugar muito maior do que 10 por 12 para viver. Por quê? Isso é tão vago quanto o mundo de algumas pessoas. É tudo o que eles têm. Este pequeno mundo estreito, cometendo erros todos os dias. Por que eles não conseguem ver que erram todos os dias? Eles não conseguem compreender, eles não entendem. Não há ferramentas para traduzir para uma boa comunicação. Número 1 é ter algo bom para dizer. Número 2 está dizendo bem. E número 3 é ler o seu público. Você tem que ler o que está acontecendo entre você e as pessoas com quem está falando. Poderia dizer o que está dizendo um pouco mais baixo. Deveria dizer um pouco mais forte, deveria explicar mais, deveria ser mais claro e conciso. Deveria desistir. Muita da tomada de decisão que ocorre durante uma conversa com alguém depende de quão bem você consegue ler. Quão bem você consegue entender o que se passa na mente daqueles que está tentando alcançar. Não importa se você está olhando para o rosto de uma criança ou o rosto de um colega ou 1000 rostos em uma audiência. Você tem que ler o que está acontecendo. Você precisa ler o que está acontecendo, você precisa prestar atenção. Então deixe-me dar-lhe algumas maneiras de ler. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o que você vê. Você tem que ler o que você vê, procure o rosto de uma criança e veja se você está conseguindo se expressar. Veja se eles parecem perplexos, veja se eles estão entendendo, veja se eles não conseguem entender. A linguagem do Bob nos diz muito. Observe como as pessoas com quem você está conversando estão sentadas, o que estão fazendo com as mãos, os olhos. Um cara tem os braços cruzados, pernas cruzadas, queixo abaixado e está franzindo a testa. Você tem um grande desafio pela frente. Este cara não vai ser fácil de alcançar. A senhora está se levantando de trás de sua mesa, você tem que se apressar. Ela não vai ouvir muito mais. Você provavelmente precisa acelerar o ritmo e ir direto ao ponto. Então, o primeiro é ler o que você vê. Aqui está o segundo, ouça o que você ouve. Você tem que ser um bom ouvinte para ser um bom comunicador. Obtenha algum feedback. Ouça, para ser um bom pai, você precisa ser um bom ouvinte. Para falar bem, você tem que ouvir bem, isso é tão valioso, receba o feedback. Agora, o que você ouve pode ajudá-lo a mudar de marcha. Seja um pouco mais forte, seja um pouco mais suave. Encontre uma ilustração diferente. Este não está funcionando. Procure outra maneira de dizer isso. Torna-te sensível às palavras de outra pessoa, não apenas preparando-se para falar quando a outra pessoa terminar. Escute. Capte esses sinais que o feedback das palavras nos dá. Aqui está a terceira maneira de ler o seu público. É ler como você se sente. Sinais emocionais, você tem que aprender a pegá-los, captar esses sentimentos. Mulheres parecem já ter essa parte incorporada. Os homens podem aprender, mas as mulheres já possuem. Uma mulher diz, não parece certo, simplesmente não parece certo. Homem pergunta o que isso significa, não parece certo. Ela diz que é algo, ele diz algo. O que é esse algo? Ela diz que estou te dizendo que algo não parece certo. Agora, homens podem aprender isso, mas mulheres já o têm. Aprenda a ler suas emoções, aprenda a ler o que os outros estão sentindo. Assim você pode ajustar sua comunicação, assim você pode ajustar sua abordagem. Assim você pode ajuste sua abordagem para que você possa transmitir sua mensagem. Comunique-se bem